Você sabia que uma ovelha genuína de Cristo, ela precisa de um pastor? O próprio Jesus demonstrou isto quando ele se apresentou como o bom pastor e que todas as suas ovelhas ouvem a voz do pastor. Isso significa dizer que quando você aceitou a Jesus Cristo como seu Salvador, você se tornou uma ovelha do seu pasto. E para isto, Deus lhe deu um pastor. Deus lhe deu um pastor, por quê? Porque Ele quer que você seja cuidado. Ele quer que você seja alimentado. Ele quer que você seja orientado. E quem orienta, quem cuida e quem alimenta a ovelha de Cristo na face da terra? É o pastor. Deus não dá a igreja a pastor, mas Deus dá o pastor à igreja. E Ele dá o pastor à igreja para pastorear, para velar, para cuidar desta alma, não só nesta terra, mas até a eternidade. Haja vista que quem vai prestar conta da tua alma no tribunal de Cristo é o pastor. E a Bíblia vai dizer isto em Atos dos Apóstolos, capítulo 20, versículo 28, a importância de um pastor. Vai dizer, olhai, pois, por vós e por todo o rebanho, sobre o que o Espírito Santo vos constituiu bispos, para apacentardes a igreja de Deus que ele vos resgatou com seu próprio sangue. Jesus, ao derramar o seu sangue, ele instituiu, ele comprou a igreja. E a igreja, ele deu os pastores para pastorear, quando eu falo pastores no sentido de igreja local, onde as suas ovelhas se reúnem para adorar o seu nome e prestar culto a ele. Haja vista que toda ovelha, ela precisa de um pastor. O grande perigo hoje é que essa nova geração de crentes que fazem parte deste rebanho da geração pós-modernidade estão sendo influenciados pelos o YouTube da vida, que elas não precisam de pastor, que não precisam congregar, que não precisam ceiar, que não precisam estar no meio de um corpo. Olha, que voz você vai ouvir? A voz daquele que não te conhece, que só é apresentado via os canais das redes sociais? Ou aquele que te viu nascer, que conhece a tua história, aquele que ora por você, que te discipulou, que diariamente está dentro da igreja, se você for no culto, ele está lá para te atender, para cuidar de você, para te orientar, para zelar. Ovelha que se preza não ouve vozes, ovelha que se preza ouve a voz do seu pastor. E quem direciona a sua vida não são os youtubers da vida. Quem direciona a sua vida é a voz profética que ecoa do altar via o seu pastor. Haja vista que nenhum YouTube, ele ora por você. Quem ora por você diariamente para você ter força, ter ânimo e permanecer na fé é o teu pastor. Haja vista que se você se afastar da igreja ou você ficar alguns cultos sem ir à igreja, nenhum YouTube vai atrás de você porque você está acessando. É o teu pastor que vai saber, vai procurar saber o que está acontecendo contigo. Se você, por acaso, tiver uma dificuldade de, num dia de ceia, faltar a ceia e não ceiar, quem vai te servir esta ceia é o teu pastor, não é o YouTube da vida. Se por acaso você se hospitalizar, nenhum YouTube vai no hospital te visitar. Quem vai te visitar é o teu pastor ou alguém designado por ele, porque ele tem amor pela tua alma. Ele não quer o seu recurso financeiro, ele quer que você viva e tenha garantia da salvação eterna em Cristo Jesus. É o pastor que no momento das suas fraquezas, que te carrega no colo, que te ajuda, que te dá força. Não é o YouTube da vida. Infelizmente, hoje, essa nova geração de crente valoriza mais o que ouve nas redes sociais por meio dos YouTubes da vida do que aquilo que o seu pastor proclama e ensina em cima do púlpito. Porque alguns, não todos, mas alguns YouTubes da vida estão estimulando a mutilação do corpo de Cristo,
a quebra de princípio de autoridade espiritual, a viver uma vida autônoma, sem estar congregando, sem estar debaixo de uma bênção sacerdotal, pastoral, ministerial e espiritual, onde os crentes vivem ao seu bel prazer. Não é isto, esse não é o projeto de toda a Bíblia e do projeto que Deus estabeleceu para nós. Se fosse para as ovelhas viver errante ou desgarrada, Deus não constituiria pastor. E haja vista que a Bíblia diz que os pastores velam pelas nossas almas. A Bíblia diz que os pastores darão conta das nossas almas. E você precisa valorizar este homem. Às vezes um homem iletrado, às vezes um homem que não teve acesso a uma universidade, a fazer um curso, que não tem uma representatividade social, mas é um homem fiel a Deus, chamado por Deus, que tem unção, graça de Deus e revelação da palavra profética de Deus para ser bênção na sua vida. Esses YouTubes da vida, eles não têm nenhum compromisso com você. Eles não têm nenhuma responsabilidade com você. Eles não estão preocupados se você é salvo ou não, se vocês vão ter garantia de vida eterna ou não. Eles só querem promoção, eles só querem status, eles só querem crescer na quantidade de visualização, mas eles não querem que você tenha uma comunhão com os santos, conforme a Bíblia ensina. Eles trabalham na surdina para envenenar a sua mente, para você ter uma vida totalmente fora do padrão estabelecido pelo Cristo, registrado na Bíblia Sagrada. Ouça o seu pastor, obedeça seu pastor. Olha, o seu pastor está investido de uma autoridade espiritual. Se você não quer obedecer o seu pastor por causa da idade, achando que ele está ultrapassado, que ele é um antiquado, que ele é um quadrado, que ele é um iletrado, que ele não tem conhecimento teológico, pelo menos respeite a unção que está sobre ele. Ele é a pessoa constituída por Deus para reproduzir a bênção de Deus sobre a sua vida. Não toque na unção. Não seja um agente mutilador do corpo de Cristo. Viva dentro da vontade de Deus. Respeite a autoridade espiritual que Deus constituiu. Não vá atrás desses YouTube. Esses YouTube, se você procurar a igreja, pastor deles, não tem igreja, não tem pastor por trás deles, você não sabe quem o discipulou, não sabe a linha teológica, não sabe qual é a formação deles. Surgiram da noite para o dia, mas vai ver a história do seu pastor, o sofrimento que ele passou, as lágrimas que ele derramou para ele estar onde ele está. Então, honre, obedeça a voz do seu pastor. Ele é a pessoa responsável para alimentar a tua alma, para cuidar da tua vida e para preparar você para as mansões celestiais.